sou fã de São José. Queridos irmãos, está ligadinho conosco nas nossas redes sociais. Hoje o Evangelho nos convida a deixar de sermos terrenais, quer dizer, da terra, isto é, somente da terra. A deixar de ser homem que só falam de coisas mundanas, para falar e mover-nos como aquele que vem do alto, que é Jesus. Nesse texto do Evangelho, vemos mais uma vez que na radicalidade evangélica não há meio termo. É necessário que, em todo momento e circunstância, nos esforcemos por ter o pensamento de Deus. Esforcemo-nos a ter os mesmos sentimentos de Cristo e aspiremos a olhar os homens e as circunstâncias da mesma forma que vemos o Verbo feito homem. Se atuarmos como aquele que vem do alto, descobriremos uma quantidade de coisas positivas que acontecem continuamente ao nosso entorno, porque o amor de Deus é ação contínua a favor do homem. Se viermos do alto, amaremos a todo mundo sem exceção, sendo nossa vida um convite para fazer o mesmo. E assim, aproveito para fazer uma ligação com o nosso assunto de hoje, que sabemos que todos os cristãos são chamados à santidade, a partir do seu batismo. Esse documento, o Papa Francisco titulou como Gaudete et Exsultate, sobre o chamado à santidade no mundo atual, que quer dizer, alegrai-vos e exultai. A santidade é tão diversa como o gênero humano. O Senhor tem em mente um caminho particular para cada pessoa, não apenas para padres, em geral o clero, as pessoas consagradas, ou quem escolheu a vida contemplativa. Todos nós somos chamados à santidade, seja qual for o nosso papel, vivendo com amor e oferecendo o próprio testemunho e na entrega cotidiana a Deus. Entre estas formas de testemunho, contam-se os estilos femininos de santidade, de famosas mulheres santas e as mulheres desconhecidas ou esquecidas, que transformam permanentemente as suas comunidades, tanto como por ocasião dos grandes desafios. A santidade cresce por meio de pequenos gestos. Recusar dizer mal de alguém, escutar com paciência e amor, dizer uma palavra carinhosa a um pobre. A santidade mantém-nos fiéis à nossa identidade mais profunda, livres de todas as formas de servidão e dando fruto para o nosso mundo. A santidade não nos torna menos humanos, pois é um encontro entre a nossa fraqueza e o poder da graça de Deus. Mas temos necessidade de momentos de solidão e silêncio diante de Deus para confrontarmos o que realmente somos e deixamos o Senhor entrar. Nos primeiros capítulos desse documento, esse documento papal, percebemos que a santidade deve acontecer na nossa vida diária, ao pé da porta e passo a passo. O Santo Padre advertiu-nos sobre dois inimigos atuais da santidade, o gnosticismo e o pelagianismo. O primeiro coloca o conhecimento acima da caridade. O segundo, a vontade e o esforço acima da graça. Vimos também como o Papa explica com simplicidade o que é ser santo ou santa a partir das bem-aventuranças do Evangelho. O Papa Francisco coloca algumas características ou traços espirituais da santidade no mundo atual. Na verdade, são 5 manifestações do amor de Deus ao próximo. Começa por suportação, paciência e mansidão. É permanecer firmes em Deus, que ama e sustenta para aguentar, suportar as contradições,
as contrariedades e defeitos do irmão. Estamos num mundo acelerado, ansioso e agressivo, que exige testemunho de paciência, de constância no bem. A graça torna possível a mansidão do coração que suporta até as humilhações. O santo evita a violência e não gasta suas energias lamentando-se dos erros alheios. O segundo ponto é a alegria e sentido de humor. O santo ou a santa é capaz de viver com alegria e sentido de humor. Ilumina os outros com um espírito positivo e de esperança. A consequência da caridade é a alegria. O tempo de Jesus é anunciado como presença de alegria. Maria se alegra na anunciação. Os discípulos se alegram na presença do Senhor. Mesmo em momentos de cruz, a alegria sobrenatural não é destruída, afirma o Papa. O mau humor não é sinal de santidade. O terceiro ponto é a ousadia e ardor. A santidade é ousadia e entusiasmo que gasta a vida para evangelizar. Faz a partir de servir com atitude e coragem, na força do Espírito, afirma o Papa Francisco. A igreja não precisa de muitos burocratas, mas de missionários apaixonados, devorados pelo entusiasmo de comunicar a verdadeira vida. Os santos surpreendem, desinstalam, porque a sua vida nos chama a sair da mediocridade, tranquila e anestesiadora. O quarto ponto é em comunidade, viver em comunidade. A santificação é um caminho comunitário. Isso nos mostra tantos testemunhos da história, pois trabalhar com os outros é, sem dúvida, um caminho de crescimento espiritual e evita sucumbirmos nas tentações do demônio e no mundo egoísta. Na comunidade, onde uns cuidam dos outros no espírito, no amor, se faz experiência da presença do ressuscitado. E o quinto ponto, em oração constante. A santidade é feita na abertura habitual da transcendência, através da oração e da adoração. O santo ou santa tem necessidade de se comunicar com Deus, o faz na solidão. Com Ele, deseja andar sempre na sua presença, mesmo em meio às atividades, pois sabe que sozinho nada se consegue. Luta, vigilância e discernimento. O Papa termina o capítulo afirmando que nosso caminho à santidade é uma luta constante, que exige vigilância permanente e sábio discernimento, para não nos tornarmos marionetes das tendências da ocasião, mas seja a verdadeira saída de nós mesmos aos mistérios de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou fã de São José.